Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje gostaria de começar com Dostoiévski. Dostoiévski escreveu um livro chamado Memórias de Subsolo, onde esse livro dividido em duas partes, né? Onde na primeira parte há uma profunda discussão filosófica, e a primeira parte basicamente é como se fosse os pensamentos gerais do personagem principal, é, traduzidos numa espécie de diário, né? Ou seja, há toda uma discussão filosófica ali naquele início. E uma das discussões é muito interessante. Ele comenta um pouco sobre o prazer de tossir. Ele diz: olha, no primeiro ou no segundo dia, a tosse incomoda, mas desde que tem alguém para escutar, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, a tosse vira uma delícia, né? Quer dizer, o que ele está querendo dizer ali? Tossir é gostoso no sentido de incomodar, né? Depois de um tempo, a pessoa não está mais tossindo porque ela está sentindo vontade de tossir, mas porque ela sente um prazer em tossir, e ele vai comentando como é cada vez mais gostoso quando você vai gemendo cada vez mais alto com a tosse, né? Quer dizer, você é aquela tosse que vem do fundo da alma e o outro fica lá assim, meio, nossa, chatice na orelha, mas aí mesmo assim produz um prazer enorme, né? Tossir para incomodar os outros. Então hoje eu vou tossir um pouco. Vou tossir um pouco com vocês sobre o trabalho do geógrafo, mas principalmente sobre o trabalho do geógrafo universitário. E mais especificamente, não dos alunos, não. Apesar de que eles têm culpa nisso também, mas dos professores, principalmente. Os professores universitários, aqueles que estão no alto escalão da pesquisa. Não deveria falar mal dos professores, já dizia o Rubem Alves, né? Não deveria falar mal dos professores, mas já falei, né? Então, não vou ser hipócrita, vou falar o que eu penso, sem qualquer tipo de interferência por uma vaidade ou por um medo qualquer. A geografia crítica está em profunda crise. Está em profunda crise. E acho que poucos têm percebido, na verdade, poucos mesmo, porque nas aulas que eu tive na universidade, muitos disseram: a história está numa crise terrível, mas a geografia vai muito bem. Eu não vejo com o mesmo olhar, não. Então, eu acho que a gente perdeu o sentido de crítica, para começar. É, essa dita geografia crítica parece que ela entendeu a crítica apenas nesse sentido marxista, até porque ela não lê nada dos outros filósofos, né? Se lê, pelo menos não produz nada a respeito, que também é uma coisa incrível, como faltam, né, publicações, mas já vamos chegar nisso. É, perdeu-se a noção de crítica. A crítica pressupõe limite, identidade, até onde vai, né? A gente tem mais uma noção de crítica marxista, de fato, que é uma noção que muitas vezes é entendida. Quando falam de geografia crítica, a maioria dos alunos, das pessoas, vão entender com crítica social, que é crítica marxista, de fato. Só que o movimento do que é crítica, ele é muito anterior ao Marx, ele vem, pelo menos, que ele começa a trabalhar isso de maneira mais sistemática, é o Kant. Crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade do juízo, depois a gente também tem Hegel, que também é um filósofo crítico. Depois a gente chega, né? Claro, tô aí tirando um monte de filósofo do meio, né? Depois a gente chega no Marx, esses três mais famosos, né? A gente perdeu essa certa noção, mas a gente. E acredito que a gente perdeu justamente porque a gente se enclausurou, né? É uma geografia, essa geografia crítica virou crítica da economia política. E apenas isso. Né? A geografia crítica pode ser traduzida como geografia crítica da economia política. Nós não nos aventuramos para nada além, inclusive da própria economia política. Né? A gente, na verdade, está muito restrito num circuito marxiano, que eu não vou nem dizer marxista, um circuito marxiano que não chegou nem a trabalhar com propriedade, autores já são muito antigos, como Lukács, por exemplo. Né? Alguns tentaram, e eu vejo alguns que fizeram essas tentativas no departamento, os grandes, pelo menos, né? Milton Santos, Antônio Carlos Robert de Moraes, o Armando, o professor Armando,
grande professor Armando da geografia. E ainda existem professores lá que ainda têm uma perspectiva para além da economia política, mas nós nos enclausuramos nisso, né? Quer dizer, o que importa é a crítica da economia política, quer dizer, como se a forma de você pensar a crítica social fosse apenas a crítica da economia política. Isso é terrível, né? Porque a gente perde todos os outros desdobramentos. Então, daí que hoje, né, poderíamos dizer que nós não, um autor como Milton Santos, né, é um autor póstumo. O Milton Santos é um autor póstumo, né, porque é, ninguém compreendeu exatamente o que ele. Primeiro que não liam o Milton Santos. Milton Santos, ele sempre reclamou do fato de que seus próprios colegas não liam seus trabalhos, e parece que até hoje não leem. É uma coisa assustadora. Quando eu vejo que vai ter um seminário sobre Milton Santos, eu sempre quero ir assistir esses eventos universitários, porque eu vejo ali que ninguém entendeu nada. Construíram dois Milton Santos, né? O Milton Santos do circuito inferior, superior da economia e o Milton Santos da globalização. São só esses dois Milton Santos. De modo que tem até um caso muito interessante que uma vez em conversa com dos professores da Universidade de São Paulo, da USP, eu disse, eu creio que Milton Santos seja mais difícil de ler do que Kant. A professora logo virou para mim, assustada, e disse, mas como assim? Milton Santos não é um autor assim tão difícil. Falei, sabe por quê? Porque Kant, a gente ainda tem os comentadores, um dicionário Kant. A gente tem um amplo debate profundo sobre Kant. Milton Santos não existe nenhum debate profundo, se é que existe debate. O que a gente pega são ideias pinceladas, muitas vezes desconexas de suas teorias, e jogamos, sem nos atentar às suas referências, né? A gente não faz o trabalho hermenêutico de tentar entender a hermenêutica por trás do Milton Santos. Por isso, não existem livros de comentadores de Milton Santos, a não ser capítulos perdidos, comentando sobre o que há de mais óbvio no seu pensamento. Ah, não existe um dicionário, Milton Santos, tudo bem. A maioria da geografia crítica fala muito mal dos dicionários, nunca entendi por quê, né? Porque se crítica pressupõe limite e identidade, muito bem, um conceito pode movimentar limites e identidades e me permitir trabalhar muito melhor, mas não gostam, né? Não entendo. Enfim, construíram esse Milton Santos, né? Quer dizer, falta uma criatividade na geografia crítica, inegável. Nós estamos presos e parece que, exatamente por isso, eu digo que o Milton Santos é um autor póstumo. Quer dizer, é póstumo porque ninguém ainda entendeu, é um autor para vir lá para frente, né? Até que alguém tenha condição de realmente querer entendê-lo, vai demorar muito tempo ainda. Eu faço um esforço, modesto, mas tento. Eu não me incluo entre esses que estão buscando transformar a geografia crítica numa espécie de crítica da economia política. Não dá para se incluir nisso. Né? Quer dizer, a gente precisa ultrapassar esses limites, inovar, propor. Não estou dizendo que essa crítica é desnecessária. Ela é mais do que necessária, é mais do que importante. Ela foi realmente um verdadeiro paradigma que surgiu para a geografia, muito importante. Claro que se a gente começa a pensar um pouco da constituição histórica do marxismo na geografia brasileira, eu até entendo e me solidarizo do porquê que isso ocorreu. Ocorreu de fato porque o marxismo é introduzido na geografia pelo movimento militante. Quer dizer, são os alunos de esquerda que estão ali fazendo uma frente ao autoritarismo da ditadura que vão realmente propor. Então, não surge como uma inovação, esse marxismo não surge como uma inovação do pensamento, uma inovação teórica, surge como militância. O que é muito bom, porque geralmente a gente exporta e a gente vai trabalhar isso como teoria e método, mas de alguma forma a gente se apropriou da prática e não deu continuidade nas teorizações. A gente se prendeu e se limitou a essa prática. De modo que a gente precisa de um estudo mais sistemático, mais abrangente, mais interessante sobre Marx, para além do Marx da crítica da economia política e para além do pensamento marxiano, indo para o pensamento marxista. O Lukács precisaria ser estudado e ver os seus paralelos com o pensamento geográfico. Os teóricos da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Walter Benjamin, para citar
quatro muito famosos, né? Precisam ser levados para a geografia. Só que a gente. E aí chegamos em alguns sintomas dessa geografia crítica, né? Primeiro, ela é extremamente enclausurada na crítica da economia política. Parece que realmente não entende o que o conceito de crítica pressupõe um devir, um movimento, né? Quer dizer, pressupõe ultrapassagens, pressupõe ir além, se enclausurou. Até porque a minha experiência do departamento de geografia da USP. E ali é um círculo de professores muito restritos, né? Há um grupo de professores. Mas percebe claramente que ali há uma influência muito forte do professor Milton Santos, muitos são seus ex-alunos, que parece que vivem ali nessa repetição do Milton, não sai muito disso. Não existem ultrapassagens, falta criatividade, portanto, é um segundo sintoma. E essa falta de criatividade se reflete no que eu acho que é o pior sintoma de todos, a falta de livros. É absurdo a falta de livros que a gente vê na universidade, na geografia. É, eu que sou estudante do departamento de filosofia, vejo quase toda semana um livro novo sendo publicado por um dos nossos professores. E na geografia, não. Geografia, na verdade, existem várias pilantragens, né? Quem é do ramo sabe. Você entra lá no Lattes e a gente vê os professores, 14, 15 livros publicados. Se juntar todos, não dá um. Por quê? Publicação de capítulos em livros. Não é um livro publicado. Você fala, mas, Léo, mas não é importante a gente ter livros organizados, que contribuem com um capítulo? Eu mesmo tenho. Eu tenho capítulos em livros publicados. Tudo bem, não estou falando contra isso. O problema é quando é só isso. E quando é pilantragem só por isso, certo? Quer dizer, quando eu só faço isso para dizer que tem um livro, para dizer que tem uma produtividade no meu currículo Lattes. Eu entro lá no indicador de produtividade, 15 livros, olha que maravilha. Você não escreveu nenhum. E muitos, inclusive, são recortes, né? Eu pego um trecho de um, jogo para o outro, jogo para o outro, jogo para o outro, tudo recortado, é quase o mesmo texto, recortado ao extremo. Quer dizer, eu pego um pedaço aqui, um pedaço lá e faço outro texto a partir disso. Já várias vezes, já peguei artigos repetidos, já cheguei a pegar um artigo que foi 3 vezes repetido em publicações diferentes. E não é repetido assim, ele foi lá, mudou uma palavra ou outra. Não, igual, idêntico. Escrito a mesma coisa. Então, há um lado aí que é preguiça, inegavelmente. O professor universitário se mata mesmo. É duro, eu sei como é a vida do professor universitário. Mas se você não queria essa vida dura, você deveria ter procurado uma outra profissão, não é? Quer dizer, não estou dizendo aqui que é justificável a dureza dessa vida, mas estou dizendo, se você acatou essa luta, você tem que assumir a sua vida dura. Você tem que assumir que é difícil, que vai ter muita obrigação, muita coisa para fazer. Você tem que assumir. Você tem que ir atrás. Você já sabia que era assim. Agora, chegar lá, dizer que é duro e não fazer nada, aí é problemático. Seria melhor, então, ir trabalhar com qualquer outra coisa. Então, faltam livros. O que se tem hoje, entrem aí nos currículos Lattes, pesquisadores, professores, vocês vão ver isso, publicação em capítulo de livro. Você junta todas elas, os 15 supostos livros publicados, não dá um. Dá um livro de, no máximo, 200 páginas. E por que que então eu faço esse apelo ao livro, né? Eu acho maravilhoso o livro organizado. Acho que o livro organizado, ele é fundamental para você ter um aspecto amplo de um assunto. Quer dizer, você tem vários professores, comentadores falando de assunto com uma certa proximidade, o que nos permite uma perspectiva diferente sobre cada um desses temas, né? Ou sejam coletâneas sobre diferentes visões de um assunto comum, né? De um objeto específico, ou sejam coletâneas que, apesar de objetos diferentes, tratam de um tema comum. Eu acho isso maravilhoso, né? O Milton Santos publicou livros organizados maravilhosos. Agora, o problema é quando fica só nisso. E aí sim eu faço apelo ao livro, porque o livro, para além do livro, é a obra que movimenta o pensamento. O livro organizado, ele não consegue, senão, no máximo, apresentar introduções, aparências de discussões. É impossível que em 20 páginas eu faça uma discussão profunda.
Existem livros inteiros para discutir um único conceito. Imagina se 20 páginas eu vou discutir algo com profundidade. Não estou dizendo que a gente tem que ser prolixo. Estou dizendo que é uma incapacidade realmente lógica. Né? Quer dizer, eu posso explicar muito bem alguma. Por exemplo, nas ciências exatas, eu já acho que isso que eu estou dizendo já não funciona. Nas ciências exatas, o Einstein publica 5 artigos, e desses 5 artigos, cada um deles sai uma nova área da física. Beleza. Nas ciências humanas, não. Porque nas ciências humanas a gente demanda uma discussão que é muito profunda, que vai para além de uma exposição, é, vamos dizer assim, dedutiva. Vai para além, é uma discussão que demanda uma argumentação que só as referências para discutir um assunto muito específico são livros e livros e livros. Então, um artigo não dá conta, ele vai dar uma indicação de um caminho. Pode ser um artigo maravilhoso, muito bom. Por exemplo, quando o Milton Santos publica lá o artigo, que foi depois, posteriormente, publicado no livro Da Totalidade ao Lugar, primeiro capítulo desse livro, sobre o conceito de formação social, econômico espacial. O Milton Santos, ali naquele artigo, pô, artigo solto numa revista. Outro artigo do Milton, né? O espaço geográfico como categoria filosófica. Pô, são 2 artigos. Você lê, você fala, putz, o cara aqui trouxe uma coisa genial. Só que se o Milton Santos não tivesse a obra dele, se ele só tivesse publicado artigos assim, nunca o Milton Santos teria constituído esse pensamento. Foi importante, movimentou muito, mas a sua obra que foi fundamental no fim das contas. Sua obra que estava trazendo, de fato, o conteúdo necessário à movimentação de ideias. Os artigos podem, no máximo, nos mover em direção a novas linhas de pesquisa. Legal, porque foram artigos maravilhosos, excelentes. Agora, é a obra que movimenta, porque a discussão é longa. Então, o pensador, e o Milton dizia isso, ele tem que ter a coragem de assumir suas ideias. Ele tem que ser solitário. Ele não pode ficar esperando, eu preciso ter ajuda daquele ou daquele outro. Ele não pode ter medo de expor suas ideias com medo das críticas. Eu trago aqui uma fala do professor Maurício Ramos, professor da Faculdade de Filosofia da USP, com quem eu faço uma citação indireta agora, que ele disse: você está na Faculdade de Filosofia, não importa o que você diga, você será criticado. Então, que medo é esse da crítica? Medo de expor suas ideias porque vão criticar de qualquer forma. Então, parece que existe preguiça. Eu sei que isso daqui soa estranho, porque realmente a vida. Eu entendo que a vida do professor universitário seja atribulada, mas vamos ser sinceros: a vida do cara que está levantando ali um prédio no sol, 45 graus, é muito pior. É muito pior. Então vamos parar com essa bobagem. Sei que é duro, sei que é difícil, mas dizer que isso justifica eu me ausentar com a minha obrigação, aí eu já acho errado. Então, preguiça. Falta de criatividade, quer dizer, vamos ficar aqui restritos à crítica da economia política. Falta de coragem. Não, não vou publicar porque acho que ainda não está bom. Tudo bem, você tem que ter cautela mesmo, também não vai sair publicando qualquer besteira, qualquer porcaria. Mas falta uma coragem que é, meu Deus, quer dizer, eu não vou publicar nunca, então. E a falta de coragem está muito associada à falta de conteúdo. É um quarto sintoma. Os professores não vão atravessar o departamento de geografia para discutir com os filósofos. Não vão fazer com o Milton, que é na faculdade de arquitetura, que é na faculdade de filosofia, que é para onde fosse. Porque não tem a bagagem. São muito inteligentes, têm um conteúdo excepcional, mas falta ali muita coisa. E a gente, mais uma vez, se coloca, como geógrafos, na mesma posição que nos colocou Lucien Lefebvre, quando virou e falou que a geografia alemã era determinista, a francesa possibilista, que criou essa alcunha, esses preconceitos. A gente se coloca na mesma posição que o Emile Durkheim nos colocou, quando disse que a geografia deveria ficar com a descrição do cenário, enquanto as ciências sociais trata do político, do social. A gente nos coloca nessa série de posições, com a posição do Bourdieu, que vai falar contra o ensino de geografia na França. Nos colocamos. Quer dizer, mais uma vez aceitamos uma divisão do trabalho. Os filósofos compreendem o mundo, os historiadores falam do tempo, a gente, vez ou outra, a gente traz ali uma interpretação sobre o espaço. Mas falta esse espírito inquieto que nos move em direção a discussões que não sejam essas discussões que o próprio Milton chamavam de jornalísticas,
discussões simples, rasas. É vergonhoso ver o modo como Milton Santos está sendo trabalhado, ver o modo como grandes pensadores de Milton Santos, mas quando se fala de Sartre, de Leibniz, de Bertrand Russell, de todos aqueles filósofos que foram importantes para a sua formação, que ninguém nem conhece. Que estudioso é esse que não conhece as origens do pensamento de quem estuda? Então, há uma série de sintomas hoje que nos levam a crer que nós estamos numa crise aguda, de falta de criatividade, de falta de coragem, de falta de ousadia. Nós precisamos sair do departamento de geografia, debater com os filósofos, debater com os historiadores, debater com os sociólogos. Nós temos competência para isso. Se não temos, é porque nos colocamos nessa posição. Então, por isso que aqui nesse canal eu faço vídeos que para alguns geógrafos deve ser um absurdo. Quer dizer, eu faço vídeos sobre Freud. O que o Freud tem a ver? De fato, não há qualquer livro, publicação no mundo. Há um único livro que foi publicado recentemente, que eu não gostei, aqui no Brasil, que não tem nada de psicanálise, uma discussão bem fraquinha, que tentou juntar a geografia e psicanálise. Mas, e aí? Eu me proponho a conduzir esse trabalho. Eu quero me propor a isso, na escrita de livros, na participação dos debates universitários, e eu tento fazer esse papel, mas eu vou fazer ele solitariamente, sem problema nenhum, da mesma forma que eu sempre faço por aqui. E justamente nos meus vídeos onde eu toco de assuntos que o geógrafo não pretende conhecer, são os que têm menos visualizações. Quando eu falo de Freud, ninguém assiste. Quando eu falo, na verdade, ninguém assiste nada, vamos ser sinceros, né? Ninguém assiste nada. Agora, principalmente nesses vídeos que eu toco de temas filosóficos, aí sim cai bastante a visualização. Porque a pessoa não está nem interessada naquilo. Ela não vê nem ligação e não quer ver. Certo? Então, é a proposta do canal, o Geografando, geografar é justamente isso, você tornar geográfico, e por isso eu vou para todas as áreas que eu tenho uma certa, mínima, razoável competência, às vezes maior, às vezes menor para discutir. Então, vou para psicanálise, vou para filosofia, e eu espero que se juntem outros. Aqui é uma convocação para vocês que assistem esse canal, saído da zona de conforto. A gente não vai conseguir levar adiante uma geografia que se enclausurou na economia política, na crítica da economia política, numa geografia que não produz uma obra, não produz livros, a não ser os da última geração, Rui Moreira, Raiz Baertes, esses sim produzem, né? Mas da nova não está surgindo nenhum. E isso que assusta, né? Cadê os grandes pensadores com suas obras? Eu acho um absurdo um professor universitário não ter um livro publicado, só publicação de capítulos em livros. É um absurdo. Não estou desmerecendo, eu, como já disse, eu tenho livros publicados em conjunto, não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que quando é só assim que é errado. Não há ousadia. Então, convoco todos vocês a se unirem nessa luta comigo. Parar de tratar nossa geografia com uma ciência da descrição na paisagem, né? Da casinha, com o solzinho, com a arvorezinha. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma discussão de gente, de uma discussão aprofundada. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos trazer a psicanálise, o Adorno, vamos ousar. E se alguém criticar, maravilha, esse é o movimento. O caminho é nesse sentido. Bom, é isso, pessoal. Só vim trazer para vocês uma espécie de desabafo do que eu nunca falei publicamente, tornando público aqui, nos meus anos de universidade, porque é isso mesmo. Preguiça, falta de ousadia, falta de coragem, falta de bagagem, tudo isso constitui hoje sintomas do modo como nossa geografia está articulada, e aí os resultados. Não existem livros, não existem obras, não existe ousadia, ninguém vai para além dessa crítica da economia política, que é importante, mas não pode se reduzir a isso. Então, e aí, de quem que é a responsabilidade? É minha, é sua, é nossa. Geógrafos, nós temos que ir para cima e começar a produzir, começar a nos envolver com esse tipo de discussão. A militância é importante, mas sem livro não tem militância. Não é? Não vamos fazer do movimento um ativismo. É uma praxis, teoria e prática, as duas coisas juntas. Então vamos ousar um pouco mais. É isso, pessoal. Até a próxima.